A palavra de Deus nos diz, no livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do verso 1, e passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Encontramos no capítulo 16 de Atos a narrativa da passagem do apóstolo Paulo, juntamente com seu companheiro Silas, pela cidade de Filipos. E nessa cidade Deus abriu portas. Deus converteu pessoas, abriu corações e o trabalho do Senhor foi realizado com grande êxito. Mas custou para Paulo e Silas perseguição. Eles foram maltratados, foram açoitados, foram presos. E depois foram libertos. E depois de libertos, eles seguiram viagem. Estavam na segunda viagem missionária. E dessa maneira, a narrativa bíblica nos fala que Paulo passava por Anfípolis e Apolônia para chegarem a Tessalônica. Esse local era uma espécie de uma estrada romana, conhecida como Via Egnatia. Era uma espécie para aqueles tempos de uma rodovia expressa, como nós temos hoje, ligando o nosso litoral para São Paulo. Isso nos mostra a facilidade do que a palavra de Deus nos fala em Gálatas capítulo 4, verso 4, que na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher. Era o momento oportuno para o Evangelho ser anunciado. A língua grega dominava o mundo daquela época. E os romanos construíram muitas estradas onde passavam com as suas caravanas. E Paulo tinha uma estratégia de ministrar nas cidades maiores e transformá-las em centro de evangelismo a toda a região. E aqui nos diz que durante a semana Paulo trabalhava, fazia tendas, mas no sábado ele ministrava nas sinagogas. Então no verso 2 nos diz, e Paulo, como tinha por costume, isso nos fala do seu trabalho, e no sábado ele ia para as sinagogas, e por 3 sábados ele disputou com os judeus as Escrituras. E o verso 3, ele nos fala de como era essa disputa. Nos diz o texto que Paulo expunha. Isso significa que ele arrazoava
com aqueles judeus a respeito da Escritura. Ele demonstrava, isso é, ele colocava em evidência aquilo que o Senhor Jesus tinha passado. Então ele queria provar para aqueles judeus tudo o que a palavra de Deus, através de Cristo, se cumpriu. Que convinha, ele anunciava que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Então, essa era a mensagem central que Paulo anunciava. Isso nos leva a um modelo de como nós também devemos anunciar a mensagem do Evangelho. A palavra de Deus nos diz no livro de Lucas, capítulo 24, quando o Senhor Jesus passava ali juntamente com 12 discípulos na estrada de Emaús, nós encontramos o relato de como o Senhor Jesus foi conversando com aqueles 2 discípulos, e diz em Lucas 24, verso 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Então, esses eram os argumentos que o Senhor utilizava, que também deve servir de base para a nossa exposição do Evangelho. No verso 32 de Lucas 24, nos diz: e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então não podemos usar de palavras persuasivas de homens, mas conforme a promessa do Senhor Jesus Cristo, que quando viesse o Espírito Santo, ele iria convencer do erro, do pecado, da justiça e do juízo vindouro. Quem opera isso no nosso coração, essa transformação, é o Espírito Santo de Deus. Jesus disse para Nicodemos que importa nascer de novo, nascer do alto. E dessa maneira somente a palavra e o Espírito Santo é que vai operar essa transformação genuína, porque de outra forma isso se torna apenas uma religiosidade exterior. E ainda no verso 46 de Lucas 24, e disse-lhe, assim está escrito, e assim convinha, que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Então, essa era a evidência da palavra do Senhor que Paulo e Silas pregavam com grande ênfase. E em 1 Coríntios capítulo 1, aliás, capítulo 15, verso 1, ele diz, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E a ressurreição, ela teve várias
testemunhas, como encontramos em Atos capítulo 1, verso 21. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós. Então aqui nos fala que o Senhor Jesus Cristo, quando foi assunto aos céus, ele pôde ser visto por vários irmãos, e por mais de 500 irmãos puderam ter esse privilégio de ver o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. De maneiras que o cristianismo é, em sua essência, uma religião da ressurreição. Paulo demonstrava que Cristo iria padecer, iria sofrer. Por quê? Por causa dos nossos pecados. Mas que ele iria ressuscitar. Por quê? Para a nossa justificação. Então, este era a maneira, o modus operandi do apóstolo Paulo nas suas incursões por todas aquelas cidades em que o evangelho era anunciado. E o resultado disso tudo é que Deus abençoava. E no verso 4 de Atos 17 nos diz: e alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres distintas. Que estes resultados nós possamos também orar a Deus, para que Deus continue nos dando de pessoas que creem, pessoas que se agreguem à igreja do Senhor. E assim a obra do Senhor, ela vai prosseguir, salvando, libertando os oprimidos, os cativos de Satanás, despovoando o inferno e trazendo pessoas para o reino dos céus. Que continuemos a anunciar que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E com certeza Deus vai, através do Espírito Santo, atuar de uma maneira toda especial, toda poderosa. Que Deus possa abençoar-nos neste final de semana. Que muitas pessoas cheguem ao conhecimento da verdade, através da pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele toda a honra e toda a glória. Oremos. Senhor, nosso eterno Pai, obrigado pelo modelo que podemos encontrar nos discursos, nas abordagens dos teus servos, na chamada igreja primitiva, que sempre deve ser o modelo para as nossas igrejas atuais. Que o Senhor seja anunciado e que o Espírito Santo de Deus possa convencer as pessoas do erro, do pecado, para que elas sejam transformadas pelo seu poder. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.